Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria imparável. Nós estamos aqui no módulo. Deixa eu lembrar o nome do módulo aqui. Sobre o chamado, né? Chamado intransferível. E a aula de hoje é por que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que bom estar com vocês em mais uma aula, em mais um momento. Eu já quero começar perguntando para vocês, já coloquem no chat aí. Se vocês querem que faz uma massagenzinha no ego de vocês, ou se vocês querem ir pro fight. Coloca aí, pega leve ou pode pegar pesado, só para eu saber como que vocês querem a intensidade dessa aula aí. Pancada carinhosa, ó, já coloca aí. Bora pro fight. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. É bem o nível que eu tô hoje. Ó, tem gente que já quer tacar na caveira aqui. Vocês querem que pega leve ou pode pegar pesado na aula de hoje? Vocês estão preparados aí? Vem coisa aí. Pode ter certeza. Essa aula de hoje vai ser uma aula muito top. Mas tem que se segurar na cadeira aí. Já pega papel, já pega caneta, deixa do lado aí se você não pegou, porque a aula de hoje vai mexer com a sua estrutura. Vai mexer com a sua estrutura. Coloca aí no chat, vai mexer com a minha estrutura. Quero vocês participando aí. Já que vocês não gostam de falar, eu vou fazer vocês escreverem. Vai mexer com a minha estrutura. A aula de hoje vai mexer com a sua estrutura. Isso mesmo, vai mexer com a sua estrutura. Preparados? Vocês estão preparados? Bora para mais uma aula, então? Que bom ter vocês por aqui. Hoje nós vamos falar sobre por que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Queria que vocês participassem comigo, seja pelo chat ou abrindo o microfone. Por que que você, por que que você, por que será que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Inclusive é um versículo bíblico, né? Mas por que será? Por que será que a Bíblia já fala sobre isso e por que que realmente na prática isso acontece? Você- alguém tem uma ideia, alguém tem uma opinião sobre isso? Por que que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Será que Boa noite. existem pessoas especiais? Será que uns são melhor do que os outros? Pode falar, Johnny. Eu acho que é porque essas pessoas estão disponíveis. Essas pessoas estão disponíveis? Mas será que todo mundo não está disponível? Será que são só alguns que estão disponíveis? O que que vocês me dizem? Estão no Oi, lugar Nil, boa noite. certo, com a pessoa certa? Boa noite, pode falar? Eu acredito que muitas pessoas não aguentam o processo. Elas até tentam, mas não aguentam o processo. E se aguentar o processo é escolhido? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. É isso mesmo. Na mesma frequência, né? Não estão no lugar certo com a pessoa certa. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós estamos falando sobre chamado, né? Chamado, e esse chamado a gente já viu que é intransferível, né? Esse módulo é chamado intransferível, é uma missão que só você pode cumprir. O tema da aula de hoje, para a gente fechar esse módulo aqui, é por que muitos são chamados e poucos são escolhidos, e eu realmente quero trazer essa noção para vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai trazer o nosso objetivo, que eu já vou falar para vocês ali. A gente vai tratar sobre o assunto de que o chamado sempre cobra um preço. A gente vai falar sobre o filtro do chamado. Poucos suportam o processo, Maria Antônia acabou de falar ali. As quatro moedas que pagam o preço do chamado. Chamado não é sobre você, é sobre quem virá depois de você.
a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Nós vamos ver essa diferença. E a gente vai falar também sobre o silêncio do céu. E esse silêncio também faz parte do chamado. Chamado cumprido, quando que o propósito se transforma em legado. E claro, não poderia faltar aquela nossa tarefinha para que vocês possam se desenvolver, né? Então vamos ao objetivo da nossa aula. O objetivo da aula hoje é trazer essa consciência de que cumprir o chamado não é algo confortável, custa, e que muitos perdem o seu destino porque querem cumprir propósitos sem pagar o preço. O que mais a gente vê hoje são pessoas querendo cumprir propósitos, são pessoas querendo fazer alguma coisa, deixar sua marca, deixar seu legado, mas elas também não querem pagar o preço, né? Então, dentro desse objetivo é mostrar que o verdadeiro cumprimento da missão envolve renúncia, envolve solidão, envolve desconstrução, envolve coragem, e que o preço do propósito é o filtro que separa quem fala de chamado e quem vive o chamado. E hoje a gente está cheio de pessoas na internet falando sobre propósito, cheio de pessoas falando sobre chamado, cheio de pessoas falando sobre um monte de coisa, mas com o tempo a gente vai vendo quem são as pessoas que permanecem, né? Então, viver o propósito exige fibra e o preço da autenticidade é a chave da autoridade. Bora lá? Bora falar então sobre esse chamado? O chamado sempre cobra um preço. Sempre, 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 sempre esse chamado vai cobrar um preço. Então, nenhum propósito verdadeiro vem sem renúncia. E aí já começa a separar o joio do trigo, né? Já começa a separar as pessoas. Por quê? Nem todo mundo quer renunciar. Quem será que está disposto a renunciar a alguma coisa? São poucas as pessoas que estão dispostas a renunciar a alguma coisa. Por exemplo, vocês que estão aqui, eu sei que às vezes vocês estão assistindo aí pelo celular, assistindo pelo computador, o dedinho coça para ficar ali stalkeando as redes sociais, o dedinho coça muitas vezes para ficar vendo alguma coisa. Mas é uma decisão, é uma renúncia. Vocês decidem renunciar o tempo de vocês de estarem fazendo qualquer outras coisas para estar aqui, aprendendo, se desenvolvendo dentro dessa sala de aula. É o preço. Você está investindo o seu tempo. Todo investimento traz um retorno. Anota aí para você não esquecer. Todo investimento traz um retorno. Então você está investindo o seu tempo. Você vai ter um retorno em cima disso. Qual que é o mínimo de retorno que você vai ter em cima disso? Conhecimento. Se você não conseguir extrair quase nada daqui, se você não talvez nem prestar tanta atenção assim, você vai ter de retorno conhecimento. O mínimo de conhecimento possível. Vai pegar alguns insights, vai pegar algumas palavras. O mínimo vai acontecer. A não ser que você não filtre nada, a não ser que você realmente só esteja logado, com a câmera ligada de repente ou não, e talvez não esteja prestando atenção em nada. Não acredito que seja o caso de vocês que estão nessa aula, conhecendo vocês, né? Mas tem um preço para tudo que a gente vai fazer. Todos vocês, cada um tem a sua profissão, cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas buscas, seus sonhos, e sabem muito bem que não é fácil, não está sendo fácil e não vai ser fácil. E ninguém disse para você também que seria fácil. Eu não sei se você pensou que seria fácil, talvez sim, mas agora você está enfrentando a realidade e está vendo que não é fácil. E assim como não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Você não é especial por estar passando por dificuldades dentro do seu propósito, dentro do seu chamado, tá? Desculpa te decepcionar nesse momento, mas você não é melhor do que ninguém por estar passando por alguns momentos difíceis na sua vida e no cumprimento do seu chamado. Sabe por quê? Porque todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos desafios. E é difícil para todo mundo.
é pesado para todo mundo. E essa separação começa na renúncia. Poucas pessoas estão dispostos a renunciar a algumas coisas. Anota para você responder para você. O que que você está renunciando em prol do seu chamado? Quais são as coisas que você já renunciou e quais são as coisas que você ainda precisa renunciar para o cumprimento do seu chamado? Não precisa nem responder nem no chat, nem abrindo o microfone, mas responda para você depois sobre isso. Porque é um questionamento que a gente precisa fazer. Talvez até esse momento você já reiniciou, renunciou muitas coisas. E o que mais você precisa renunciar? Porque a renúncia, ela é constante. Por exemplo, se você está com o objetivo de perder peso, faz sentido você ficar comendo doce o tempo todo? Não faz sentido. Você quer perder peso e vai ficar comendo doce? Faz sentido você não cuidar da alimentação se você quer perder peso? Não faz sentido. Então você precisa renunciar. Renunciar o quê? Aquele doce gostoso que talvez você quer. Renunciar àquela alimentação farta, né? Que de repente você gosta. É uma renúncia. Ah, eu quero ganhar massa, eu quero ficar musculoso, quero meter o shape, quero ficar saradão, barriga trincada. Você vai ter que renunciar. Muitas coisas. Tem uma lista de coisas para você renunciar. Ah, eu quero ficar mais intelectual, eu quero aprender mais, eu quero. Você vai ter que renunciar a algumas coisas e focar em outras coisas. E é assim que o jogo funciona. E aí, quando a gente entra nesse embate de que muitos são chamados e poucos são escolhidos, já começa por esse processo de renúncia. Aqueles que não renunciam, eles acabam caindo no processo de ser escolhido. Porque eles não permanecem. Eles não permanecem. Todos os anos, muitas pessoas abrem um CNPJ e começam a empreender no Brasil. E todos os anos, milhares de empresas estão sendo fechadas. Por quê? Nem todo mundo estava preparado para conseguir avançar. Nem todo mundo estava preparado para seguir o caminho. Muitos nem tentaram, muitos nem buscaram conhecimento para isso. E ficaram no meio do caminho. Será que a pessoa tinha um chamado para o empreendedorismo? Talvez até tinha. Não tinha estratégia, não tinha um mentor, não estudou sobre o assunto, não foi buscar. Então, quando a gente fala, né, dessa parte do chamado, e para quem está agora, né, nosso primeiro tópico aqui é o chamado sempre cobra um preço. Então, sempre tem um preço para o chamado. E o chamado, quando a gente fala de chamado aqui, tem a ver com propósito, tá? Então, nenhum propósito verdadeiro, ele vem sem renúncia. Então, você que está buscando o propósito, você que está já entendeu o propósito, está caminhando na direção do propósito, entenda que você vai ter que renunciar muitas coisas em prol do propósito, em prol daquilo que você quer, em prol dos seus objetivos, em prol dos seus sonhos, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Faz parte do processo. E aquele que não está disposto a renunciar vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Não tem jeito. Todo chamado te tira de um lugar confortável e te leva para um lugar de confronto. Se você estava esperando, presta atenção, se você estava esperando conforto, o lugar disso não se chama propósito, não se chama chamado. Conforto é no sofá. Escreve aí para você não esquecer. Conforto é no sofá. Você quer conforto? Você vai ter que ficar no sofá. E nada mais merecido do que você trabalhar, do que você conseguir alcançar os seus objetivos e querer descansar no seu sofá. Talvez confortável, talvez não.
Mas é o lugar de você descansar, é o lugar de você aproveitar, é o lugar onde você vai sentar para conversar, o lugar onde você vai sentar ou deitar para assistir uma série, um filme, alguma coisa, para aproveitar, para fazer uma reunião. É o sofá. Você quer ficar confortável? Sofá. Você está em busca do propósito? Você vai estar desconfortável. Infelizmente, cumprindo o propósito, fazendo aquilo que tem que fazer, muitos momentos da nossa vida nós vamos estar desconfortável. E aí eu posso trazer para vocês aquela visão que eu falo sobre a zona de desfrute e a zona de conforto. Sempre que você está buscando algo, sempre que você tem objetivo, sempre que você está correndo atrás de alguma coisa para conquistar, você vai, em determinado momento, alcançar isso. Eu chamo esse momento de zona de desfrute. É quando você plantou, passou por um processo e chegou o momento daquela semente dar fruto para você. E é legítimo você desfrutar, você aproveitar desses frutos. É legítimo. Tudo que você planta, você colhe. E aqui você não precisa de fé para isso. Tudo aquilo que você plantar vai voltar para você de alguma forma. Então, você trabalhou, você correu atrás, você foi lá, preparou o terreno, plantou as sementes, vai chegar um momento que esses frutos vão ser legítimos para você poder desfrutar. Sabe o que que acontece com a maioria das pessoas? Elas chegam nesse momento de desfrutar, nesse momento de colher os frutos, e elas começam a comer esses frutos. E até aí tudo bem, você tem isso como direito, comer os frutos das sementes que você plantou. É seu direito. Só que chega um momento, concorda comigo, que toda árvore que dá fruto, chega um momento, ela para de dar fruto porque começa um novo ciclo? Concorda comigo ou não? Toda árvore que dá fruto, passa aquele período, ela passa por um processo de polinização novamente, para que ela possa germinar novamente, para que possa dar novos frutos. E aí você tem que esperar aquele tempo. Você tem que esperar aquele processo. O que que acontece quando a gente está falando de propósito, de sonhos, de objetivos? Muitas vezes nós chegamos nesse momento de desfrutar, de ir lá naquela árvore, pegar os frutos, comer, desfrutar, deliciar desses frutos, que é legítimo, nós plantamos, então nós temos o direito de colher. Só que muitas pessoas amam ficar naquele momento dos frutos, mas acaba o fruto. E o que que elas fazem? Em vez de plantar as sementes, elas começam a comer a semente e elas ficam naquela ilusão de que os frutos vão voltar novamente. Só que os novos frutos não estão naquele lugar. Os novos frutos estão em outro lugar. Só que ela está tão confortável, ela gostou tanto de ficar naquela zona ali de desfrute que se tornou uma zona de conforto. Está tudo confortável, ela conhece, ela sabe tudo que vai acontecer ali, ela sabe qual que é o momento, ela sabe tudo que vai acontecer. Ela controla o ambiente, ela sabe resolver os problemas e ela fica ali. Não, eu vou ficar aqui porque vai vir frutos de novo. Só que não é nessa zona que vai vir os novos frutos. Você vai ter que continuar plantando as sementes para que em outro momento, em outro lugar, em outro ambiente, você possa colher novos frutos. E aí você vai ter que esperar o processo novamente. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês. Tudo depende das sementes que você está plantando. Você sabe como que você faz para colher o ano todo? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca abrir o microfone e me dizer assim: olha, eu posso fazer isso e colher o ano inteiro. Alguém consegue fazer? Eu tenho certeza que tem gente que já escutou eu falando aqui. Mas se você quiser abrir o microfone e falar o que você poderia fazer para colher o ano inteiro, você vai contribuir bastante com essa aula. Eu não ouvi você dizer ainda, mas eu vou chutar uma resposta aqui. Plantando em momentos diferentes ao longo do ano. Uau! Obrigado pela resposta. Perfeita. Exatamente isso. E seja bem-vinda, tá, Lu? Obrigada. Exatamente isso. Se eu quero colher o ano inteiro, eu só preciso entender quais são as sementes que eu preciso plantar e quais são os frutos da época. Se eu quero colher em janeiro, eu tenho frutos que vão dar em janeiro. Se eu quero colher em fevereiro, eu tenho frutos que vão dar em fevereiro e assim sucessivamente. Então, o processo é o momento da colheita. E é aí que muitas pessoas não estão preparadas. É nesse ponto que muitas pessoas não querem pagar o preço, porque dá trabalho.
Concorda comigo que plantar dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho você organizar a estrutura interna. Dá trabalho você resolver os seus BOs emocional. Dá trabalho você ter que resolver problema no seu casamento. Dá trabalho você ter que resolver problema no seu trabalho. Dá trabalho você ter que empreender. Dá trabalho você estudar. Dá trabalho você buscar conhecimento. Dá trabalho você ter que ir empreender ou fazer qualquer outra coisa, participar de uma aula como essa, participar de um treinamento. Dá trabalho. Dá trabalho cuidar, dá trabalho se preparar, dá trabalho. E aí é esse ponto que começa a separar as pessoas que são chamadas das pessoas que são escolhidas. Porque nem todas as pessoas querem pagar um preço, nem todas as pessoas estão dispostas a suportar o processo, nem todas as pessoas estão dispostas a esperar o tempo. E aí, se a gente for pegar e observar, a Bíblia já falava sobre o processo do tempo, né? Que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala: há um tempo para todas as coisas determinada debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Ou seja, se você está no processo de transformação, se você está no processo de mudança, se você está no processo de plantar boas sementes, tenha paciência, porque no tempo determinado, essas sementes vão trazer frutos para você. Agora, se eu quero colher o ano todo, eu preciso criar uma estratégia, eu preciso criar um planejamento onde eu possa entender quais são as sementes que eu posso plantar e ficar o tempo todo desfrutando. Sabe como que é chamado isso? Prosperidade. É isso que a maioria das pessoas estão buscando hoje, prosperidade. Só que as pessoas acham que prosperidade é dinheiro, mas para que você possa ser abundante, para que você possa ser próspero, você precisa ter estratégia, você precisa de um planejamento, você precisa resolver os seus BOs, você precisa ter controle emocional, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Nem todas as pessoas querem resolver. Tem muitos de vocês que estão aqui que têm problemas lá no passado, com o pai, com a mãe, com o irmão, com um conhecido, que não querem resolver. Ah, mas eu já deixei para lá, eu já perdoei. Não, você não quer resolver. Você está tentando esquecer, você está se fazendo de forte para dizer que eu já coloquei uma pedra em cima, ficou no passado, mas não resolveu, porque te machuca, porque dói. Quando você lembra, você tem uma reação que faz você muitas vezes querer vingança. Porque não resolveu. Ah, eu não quero falar com meu pai, eu não quero falar com a minha mãe, você não sabe o que que aconteceu, você não sabe o que que eles fizeram, eu não sei, não quero saber. É uma decisão sua carregar esse peso nas suas costas. Eu decidi não carregar mais nenhum peso porque eu decidi ser livre. Mas se não resolver isso daí, vai chegar um momento que vai travar em algumas coisas. Se você não resolver problema de merecimento, vai chegar um momento que as coisas vão chegar nas suas mãos e vai escorrer pelos seus dedos. Sabe por quê? Porque você não se acha merecedor, você não se acha merecedora das coisas que estão chegando até você. E é muito sério. Então a gente precisa começar a resolver e entender que não vai ser confortável. Talvez seja confortável por um determinado momento. Mas quando você vê que os frutos acabaram, saia dali imediatamente, comece a plantar, comece a fazer coisas que você não estava fazendo para gerar novos resultados e você chegar na nova zona de desfrute. Não deixe ela se tornar uma zona de conforto, mas você vai ter confronto até poder chegar lá. Então, cumprir a missão é carregar a cruz, não a coroa. A coroa é para quem consegue chegar lá. É para quem chegou no final, porque a coroa é o momento de celebração. Mas o processo a gente precisa passar. Olha que interessante. Moisés, ele abriu o mar, mas ele não entrou na Terra Prometida. José, ele foi do cárcere ao palácio. Davi enfrentou o rei
antes de sentar no trono. Por que que eu estou te falando sobre esses personagens? Primeiro, porque a Bíblia é minha referência, é onde eu busco instrução, e eu gosto muito de ter essa base desses personagens. Eu olho muito para esses personagens da Bíblia e vejo o que eles passaram para poder alcançar os seus objetivos. E cada um desses personagens que eu te falei aqui, para cada um deles não foi fácil. Para cada um deles existiu desafio. E eu garanto que se você analisar essa história e se colocar no lugar de cada um deles, talvez nós não chegaríamos aonde eles chegaram. Não chegaríamos. Pensa, vamos pegar ali o exemplo de Moisés. Um cara que estava lá cuidando das ovelhas lá também. Aí, de repente, Deus chama ele. Aí fala, ó, você vai sair daqui, você vai voltar lá no Egito, onde você está sendo perseguido, onde as pessoas falaram que ia te prender, te matar. Você vai voltar lá e você vai libertar o povo. Você vai falar com o faraó. Aí ele dá uma desculpinha, né? Fala, mas eu sou pesado de língua. Não, não, fica tranquilo. Para cada desculpa que ele ia dando, Deus ia colocando uma solução. Aí ele vai, tudo que Deus fala, ele faz. Aí ele consegue libertar o povo. Aí, aquele povo, milhões de pessoas, né? Os estudiosos dizem que aproximadamente 3 milhões de pessoas aí começam a reclamar de tudo. Você acha que você conseguiria suportar? Às vezes você não consegue suportar uma pessoa reclamando. E não estou falando que você precisa suportar, né? Às vezes é ruim você ficar perto de pessoas reclamando. Mas às vezes você não consegue aguentar uma pessoa no seu trabalho reclamando, uma pessoa na sua casa reclamando. Imagina mais ou menos 3 milhões de pessoas ali reclamando de tudo, reclamando do sol, reclamando do frio, reclamando que não tem o que comer, reclamando que não tem o que beber, reclamando disso, reclamando daquilo. Imagina só. Será que no lugar de Moisés ali você suportaria todo esse processo? É de se pensar, né? Será que no lugar de José, você aguentaria passar pelo processo de ser vendido pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, se tornar escravo, ser enviado para a prisão, antes de tudo, antes de se tornar um governador, ter que passar por todo esse processo, calúnia, difamação, ser preso injustamente. Será que você conseguiria passar por esse processo? E o que é o processo que você está passando perto de um processo desse? Davi, por exemplo. Davi, menino, vai lá, derrota o Golias. Ninguém teve coragem, ele teve coragem, foi lá e fez. Matou o gigante. Aí ele recebe ouro. Aí ele recebe a mão da princesa, né? Que depois ele foi enganado. Aí ele recebe patente. Só que daqui a pouco, o próprio sogro, o rei, começa a perseguir ele. E não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um mês, não foi 2 meses, não foi um ano só, não foi 2 anos, foram vários anos de perseguição até ele conseguir sentar no trono. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpinha para estar abandonando o processo, para estar abandonando o propósito? Para quem está chegando agora, tá? O pessoal que entrou primeiro, eu dei duas opções, né? Se eles queriam que eu fizesse massagem no ego, ou se eles queriam que fosse paulada, fosse pro fight, né? E todo mundo ali que estava no início foi unânime, fight, faca na caveira e tudo mais, tá? Então, se preparem aí, segurem na cadeira para vocês não caírem, porque esse vai ser o nível da aula de hoje, tá? Vai ser pancadinha carinhosa, falou o Douglas. Pancada carinhosa. E é sobre isso. Muitas vezes a gente está arrumando um monte de desculpa, contando um monte de história para um monte de gente, só que não é sobre um monte de gente, não é sobre as histórias que nós estamos contando, é sobre nós, o que que eu tenho que fazer, o que que eu preciso resolver, quais são os BOs que eu preciso resolver hoje.
Para e começa a resolver agora. Para e começa a fazer aquilo que você tem que fazer, porque senão o seu propósito não será cumprido. Existe um preço dentro desse propósito, existe um preço dentro desse chamado. Então o propósito, ele te leva, mas o processo vai te forjando. O processo vai te moldando, o processo vai te preparando, o processo vai te dando ferramentas, o processo vai desenvolvendo os teus dons. Anota para você não esquecer. O processo vai desenvolvendo os seus dons, porque é no processo que você tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que você está aprendendo. É no dia a dia. É no dia a dia que você usa os seus dons. É no dia a dia que você usa as suas habilidades. É quando você enfrenta um desafio, é quando você passa por dificuldades que você tem a oportunidade de usar aquilo que você recebeu de Deus, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. E talvez nesse momento você esteja enfrentando alguns desafios justamente para que você possa aprender, para que você possa colocar em prática algumas coisas que você ainda não está colocando. E aí, esse momento que você está enfrentando é justamente para você ir lá e refletir sobre quais são os dons, quais são as qualidades que você tem, quais são as ferramentas que você tem na mão para poder usar e passar por esse processo, porque depois de toda a tempestade vem a bonança. Ou seja, depois de cada levante que você tem, cada adversidade que você enfrenta, vem um momento bom. Se você conseguir suportar, se você conseguir passar por isso, vai acontecer o quê? Você vai colher os frutos. Os frutos vão chegar. Olha que interessante. Os frutos vão chegar. Por quê? Tempo. Passou pelo processo do tempo. E se você se organizou, se você se preparou, se você preparou a terra, se você fez o que tinha que ser feito, nada mais justo do que você desfrutar de todas as coisas que estão por vir sobre aquela fase. Só que depois tem uma outra fase com frutos melhores, com coisas maiores, esperando por você. Mas aí começa um novo processo. Então aproveite cada fase, aproveite cada momento, aproveite tudo aquilo que você está colhendo nessa fase. Mas se prepara para a próxima fase. Já começa a focar nos próximos objetivos, já começa a focar nos próximos desafios. Não tenha medo, não fique paralisado nessa fase. Porque na próxima fase tem coisas ainda melhores esperando por você. E o que você está provando agora, se você chegou nessa fase, presta atenção nisso. Se você chegou nessa fase, e nessa fase aqui você está impactado, você está encantado com as coisas que você começou a ver, com as coisas que você começou a provar, imagina o que não tem na próxima fase. Imagina o que não tem nas outras fases que você não faz ideia ainda que estão por vir. Amém. Imagina só. Se agora você está no início e já está provando coisas boas, imagina quantas outras fases ainda tem para você chegar. Mas você precisa passar pelo processo. Não tem como, não dá para pular a etapa. Não existe atalho. Escreve aí no chat. Não existe atalho. Só para você movimentar aí. Só para você não dispersar. Não existe atalho. Escreve no chat aí. Bomba aí. Não existe atalho. Não tem. Não tem atalho para sua vida, não tem atalho para você conquistar seus objetivos, não tem atalho para você conseguir chegar no nível financeiro que você quer, não tem atalho para você chegar na função, no cargo, na empresa, aonde você está buscando. Não existe atalho. Não tem. Você pode até conseguir um atalho, não vai se sustentar, tá? Não sustenta. Porque toda estrutura precisa da base, precisa dos pilares. Então não existe. Você pode até conseguir um atalho, você pode até ganhar uma vantagem, mas não se sustenta. Então o propósito te leva, mas o processo te forja. Nosso segundo ponto aqui é o filtro do chamado. Pouco suporta o processo, que é o que a gente já está falando aqui. Muita gente
quero o propósito, mas foge do processo. Claro, o processo é a parte mais chata, é a parte mais dolorosa, é a parte mais difícil. O chamado, ele expõe a fraqueza, quebra o orgulho e exige maturidade emocional. E aí, a gente precisa parar nesse ponto aqui para a gente falar algumas verdades. Por quê? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso ego, Deus conhece a nossa arrogância, Deus conhece a nossa prepotência, assim como Ele conhece a nossa humildade, o nosso caráter, Ele conhece os nossos lados bons também. Só que Ele não está focado nos seus lados bons, porque Ele já sabe que você já tem essas virtudes. Ele quer trabalhar você naquilo que ainda está pendente. Você já parou para pensar nisso ou não? O desafio, ele vai vir aonde você está pendente, porque é onde precisa ajustar. Quer ver? Talvez hoje você esteja enfrentando um problema financeiro. Sabe por quê que pode estar acontecendo isso? Existem alguns fatores. Vou listar alguns. Pode ser porque você não planejou direito e aí gastou mais do que você deveria. Pode ser por bloqueio emocional, provavelmente paterno. E pode ser também que o seu problema financeiro foi por escolhas erradas. Você fez algumas escolhas erradas, não estava preparado, pensou que ia dar certo, não deu certo, está num momento financeiro ruim. Porém, a fase não te define. E talvez você vai ter que aprender com seus erros. Aprendeu com os erros, reverteu a situação, você não vai ter mais problema com isso. Mas talvez você nunca focou nessa parte, sempre foi um problema para você. E talvez você esteja arrastando essa área por vários anos e até agora você não parou ainda para dar um foco na tua área financeira. E se você não der o foco na área financeira, você nunca vai decolar, porque o financeiro é o combustível da decolagem. Para bancar os teus projetos, para bancar tuas viagens, para ir para os lugares que você sonha, para ter as coisas que você deseja, tem que alinhar o financeiro. Não adianta. É parte importante do processo. Então eu preciso saber, eu preciso entender que o lado ele expõe as fraquezas. Então, quando você está caminhando na direção do seu chamado, na direção do seu propósito, as suas fraquezas vão começar a ser expostas. Por quê? Precisa quebrar algumas coisas aí. Precisa exercitar a maturidade emocional, o controle emocional, o domínio próprio. Precisa. A gente vai precisar colocar em prática as ferramentas. Lembra que eu falei? Então, olha que interessante. Deus, ele não te chama para te agradar. Ele chama você para poder te transformar. É porque ele viu algo especial em você e ele já te escolheu desde lá do ventre da sua mãe para que o propósito possa ser cumprido através da sua vida. É por isso que ele te chama. E ele vai te transformando durante o processo. Só que você, perfeccionista do jeito que você é, você quer que tudo esteja pronto. Você quer que tudo esteja bonitinho, tudo esteja perfeitinho para você dar o próximo passo. E não é assim que as coisas funcionam. Você vai melhorar durante o processo. Você vai ser forjado durante o processo. Então apenas comece, para de dar desculpa, para de querer as coisas perfeito, para de querer as coisas tudo bem organizado, bem bonitinho, apenas comece e vai ajustando no meio do caminho. Não estou falando para você ser largado, fazer de qualquer jeito, não, mas talvez você está esperando as condições ideais para cumprir o teu chamado e às vezes a única coisa que você precisa é dar o passo em direção ao seu chamado e os ajustes vão sendo feitos no meio do caminho. Uau. E é assim. Primeiro você vai, depois você vai clareando. Sabe quando você pega um carro e sai à noite? Você quer ir para um determinado lugar? Você pega a rodovia, tá tudo escuro.
Quando você liga o farol do seu carro, ele não brilha até o final, até o teu destino final. Ele brilha o suficiente, clareia o suficiente para você enxergar. E se você der luz alta, quando vira uma outra pessoa, você é obrigado a dar luz baixa, porque essa pessoa também precisa enxergar. Então a sua luz alta e a luz alta dele atrapalham. Você só precisa enxergar o necessário. Só isso. E aí você vai, de acordo com o que você vai avançando, vai se tornando um pouco mais necessário, mas nunca vai iluminar o destino final. É só aquilo que você precisa. E é isso que a gente precisa entender hoje. Olha só, Aristóteles, lá mais de 2000 anos atrás, já dizia: o preço da grandeza é a responsabilidade. Então, é sobre o processo. A responsabilidade que você assume, a responsabilidade que você adquire, a responsabilidade que está sobre você. Esse é o preço da sua grandeza. Você está disposto a ser responsável pelas suas atitudes? Você está disposta a ser responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso? Porque a verdade é essa. Você é responsável. Se a vida que você está levando hoje não é uma vida que você gostaria, parabéns, você trabalhou para isso. Nossa, Nil, como assim você está dizendo? Eu estou numa situação complicada aqui, você está falando que eu mereço? Sim, você trabalhou para isso. E se você não está satisfeito, se você não está satisfeita com a vida que você está levando agora, o que que você precisa fazer? Tomar uma atitude, se posicionar. Você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa usar essa insatisfação não para ficar com raiva de mim, não para ficar com raiva do que eu estou falando, mas usar essa indignação, essa insatisfação para fazer alguma coisa diferente, mudar a tua história, mudar a tua vida. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Eu não sei se você está esperando alguém fazer por você, eu acredito que não, né? A maioria de vocês que estão aqui, pelo que eu conheço, não estão esperando ninguém para fazer. Mas se você ainda está esperando alguém para se levantar e fazer por você, desculpa te decepcionar, tá? Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Ninguém vai vir para te salvar, tá? Se você ainda está iludido ou iludida, né? Principalmente as mulheres aí iludidas, que o príncipe vai vir no cavalo branco para te salvar, desculpa te decepcionar. O príncipe já virou sapo, o cavalo já virou o burrinho do Shrek, e o príncipe, né, não vai receber o beijo da princesa porque, desculpa, a princesa não vai sair do lugar. A princesa quer você. E talvez você, né, imagina ser um príncipe do cavalo branco e já virou sapo faz tempo e tá lá achando que é príncipe. Ninguém vai vir para te salvar. Nem a princesa, nem o príncipe. É você por você. E se você não levantar, se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer. Sabe por quê? Porque o chamado, ele é individual, é intransferível, é seu, não é de mais. Pode envolver as pessoas da sua família, pode. Pode envolver outras pessoas, pode. Mas é seu. E se ninguém for, é você que vai ter que ir. É você que vai ter que se levantar e você que vai ter que fazer. Não, não fica esperando ninguém ter dó de você. Aliás, ninguém tem dó de você. Alguém pode se levantar e te ajudar no meio do caminho. E é assim que as coisas funcionam. E é muito melhor quando você se levanta, outra pessoa se levanta e vocês se ajudam no meio do caminho. Porque são pessoas que se levantaram ou estão se levantando. Ai, É assim que as coisas funcionam. O mesmo se aplica ao propósito. Quanto maior o chamado, maior o preço. E aí, nós podemos chegar até o ponto do grande filósofo da atualidade, o tio Ben. Vocês conhecem o tio Ben ou não? Vocês conhecem o tio Ben? Alguém faz ideia de quem é o tio Ben? Ele disse uma frase que ecoa nos dias atuais. Alguém sabe de quem eu estou falando ou não? Faz ideia? Nada?
Vocês não estão por fora, hein? Exatamente, o Salatiel tá ligado aí. O tio Ben é o pai, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, né? E aí ele tem uma frase que ele fala antes de morrer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O provérbio já fala sobre isso, tá, gente? Não é atual, não, tá? Ó, a Bíblia já fala sobre isso faz muito tempo. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Só atualizou a palavra. Mas é verdade. O que você está buscando envolve responsabilidade. O que você está buscando envolve sair da zona de conforto. O que você está buscando envolve posicionamento. O que você está buscando envolve sair de onde você está, da fase que você está, para ir para a próxima fase. E talvez o que você não quer é fazer isso. É sair da onde você está, porque tem trabalho, tem esforço. Mas faz parte do processo. Sim. Existe um preço. Então, quanto maior o chamado, maior o preço. Você acha que eu não pago um preço para estar aqui? Você acha que eu não pago um preço por conduzir vocês? Nenhum preço. Eu tenho que estudar mais do que vocês. Eu tenho que buscar mais do que vocês. Eu tenho que ler mais do que vocês. E tudo que eu passo para vocês de tarefa, de indicação, é porque eu já fiz, é porque eu já li. Alguém consegue chutar aí? Nesse meu processo. Vamos pegar aqui em 10 anos. Quantos livros você acha que eu já li em 10 anos? Chuta aí no chat. Eu quero ver quem que vai conseguir chegar perto. Sim. Seja racional. Seja racional. Quantos livros você acha que eu li em 10 anos? Racional, gente. Seja racional. Forte. Ó, temos lá 1580, 80, 200, 45. Ó, eu vou falar para vocês. O ano passado eu li 17 e esse ano eu já li 13. Dá para fazer um cálculo básico aí. 145, 220, 1200. Eu tenho um cálculo, né, dos meus registros aqui. O Dário aqui chegou mais perto, né? Ele colocou aqui 220, mas é em torno de 250, passando para 260 livros já. Parece pouco, né? Parece pouco. E é pouco, na verdade. Poderia ter lido muito mais. Poderia ter pago um preço muito maior. Eu sei que eu posso fazer mais até do que eu faço. Mas por que que eu faço isso? Porque conhecimento. Eu já li muitos livros aleatórios. Hoje eu leio livros estratégicos. Tem livros que eu leio todo ano. Uma, duas. Tem livros que eu já li 3 vezes e o próximo ano vai ser o primeiro. Por quê? Porque ainda tem coisas que eu não absorvi. Ainda tem coisas que eu não aprendi. E eu preciso ir lá e aprender. Só a Bíblia eu já li 17 vezes. Eu leio ela todo ano. Só a Bíblia. Fora os livros. Mas por quê? Porque existe um preço. Não tem como você adquirir conhecimento, adquirir sabedoria se você não ficar. Não tem como. Então, quem quer um legado precisa suportar o fogo que forja esse caráter. Precisa suportar a transformação, precisa suportar a mudança. E é dolorido. Não é fácil mudar. Não é fácil pagar o preço. Não é fácil. Se alguém falou para você que seria fácil, te iludiu facinho, facinho.
Porque não é fácil. O processo é difícil. Pagar o preço é difícil. Fazer aquilo que precisa ser feito é difícil. E tem dia que você vai acordar e não vai querer fazer. Não vai. Uma das perguntas que mais me fazem é: Nil, você já pensou em desistir? Essa é a pergunta que mais me fazem. Às vezes eu vou dar entrevista, as pessoas fazem essa pergunta. Sabe qual que é a resposta? A resposta é todos os dias. Porque praticamente todos os dias eu penso em desistir. Penso. Mas por que que eu não desisto? Porque existe um chamado envolvido. Existe um propósito envolvido. E eu costumo até dizer, eu não tenho mais nem a opção hoje de desistir. Sabe por quê? Porque se eu desistir hoje, muitas pessoas vão morrer. Se você desistir hoje do seu chamado, se você desistir do seu processo, muitas pessoas vão morrer. E você não faz ideia de quem são essas pessoas, e talvez essas pessoas não fazem ideia de quem é você ainda, porque você ainda está escondido, porque você ainda não colocou para fora o seu chamado, porque você ainda não está cumprindo na totalidade o seu propósito. A pergunta é: até quando? Até quando você vai disfarçar? Até quando você vai ser um agente secreto? Precisa nem me responder. Fica para você essa pergunta. Nosso terceiro ponto aqui são as 4 moedas que pagam o preço do chamado. Vamos ver quais são. Primeiro, a renúncia. Já falamos sobre ela. É dizer sim ao seu propósito, é dizer não a 1000 distrações. Podemos colocar milhares aqui, né? Mas todas as vezes que você diz sim para o seu propósito, você está dizendo não às distrações. Porque as distrações aparecem o tempo todo. O tempo todo para tirar. Só que você vai ter que renunciar. Então, cumprir o chamado exige abrir mão de prazeres, abrir mão de conforto e até de relacionamentos. E eu não estou falando do conjugal, tá? Falando de relacionamentos de uma forma geral, principalmente amizade. Principalmente a amizade. Já parou para pensar que todas as pessoas que estão caminhando na direção do seu propósito, elas começam a ficar sozinhas? Você já percebeu isso? Deixa eu te falar um negócio. Se você ainda está na fase que você tem um monte de amigo, você nem saiu do lugar ainda. Porque toda vez que você começa a avançar, os amigos vão ficando para trás. Ah, o Johnny me falou hoje, na nossa mentoria, até posso falar sobre isso, até ele pode é, confirmar ali depois, mas o Johnny me falou isso, que ele aprendeu comigo lá em Barcelona ainda, que eu contei para ele que eu fiz a oração para Deus me apresentar os amigos dele. E o Johnny me falou hoje que ele fez essa mesma oração, acrescentou algumas coisas, e aí o que que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu comigo. Muitas pessoas foram saindo de perto. Sabe por quê? Porque não eram os amigos de Deus. E não eram as pessoas que eu queria ao meu redor. E eu não percebia. Eu queria carregar essas pessoas. Só que essas pessoas não poderiam fazer parte do processo. Talvez esse é o momento em que você está se deixando, sabe? Essas pessoas. E talvez você está sentindo falta. Talvez está fazendo falta aquelas pessoas. Mas não é essas pessoas que vão estar com você no próximo nível. Essas pessoas foram importantes para te trazer até aqui. Mas para te levar para o próximo nível, você vai precisar se conectar com pessoas novas, com pessoas diferentes, com pessoas que estão na mesma pegada que você, as pessoas que estão pensando da mesma forma que você. É por isso que a gente está nesse ambiente aqui, ó. Esse ambiente aqui é um ambiente de pessoas com uma mentalidade totalmente diferente. Até depois o pessoal vai até ter tempo para poder falar aí. E você vai entender que esse ambiente aqui é um ambiente de crescimento. E tem pessoas que são boas, tem pessoas que a gente ama, mas infelizmente vai ficar para trás. Sabe por quê? Porque não cabem aonde você vai. E talvez você não foi ainda porque você quer carregar todo mundo.
E não vai dar para você carregar todo mundo, tá? Você vai ter que caminhar com aqueles que querem caminhar com as suas próprias pernas. Agradeça se começou a fazer um limpa na sua volta, se você já não tem mais aquelas pessoas que estavam te atrapalhando, se você já não tem mais aquelas pessoas que reclamam, agradeça. E se você tem, começa a balançar a árvore para ver se cai algumas pessoas aí. Começa a andar um pouquinho mais rápido para ver se essas pessoas vão te acompanhar. Não vão. Elas vão começar a te criticar. E se elas não conseguirem te parar te criticando, elas vão começar a te difamar. E se elas não conseguirem te parar difamando, elas vão começar a te jogar pedra e vai doer para tentar te derrubar mesmo. Se elas não conseguirem, aí depois elas vão começar a te perguntar: Ei, como que faz para chegar onde você chegou? É isso. É assim que as coisas acontecem. Então, renúncia. É. Vai acontecer. Nem todos vão entender o seu caminho, tá? Porque não ouviram o chamado que você ouviu. Eu preciso que você entenda isso aqui. Grave isso daqui. Nem todos vão entender o seu caminho. Por quê? Porque nem todos ouviram o que você ouviu. Sabe por que que muitas pessoas não entendem o que eu faço hoje? Porque essas pessoas não ouviram o que eu ouvi quando eu fui chamado. Essas pessoas não entendem o que você está fazendo hoje, por exemplo, assistindo essa aula, pagando preço, falando sobre mentoria e participando de imersão, participando de palestra, lendo livro. Essas pessoas não entendem, sabe por quê? Porque elas não escutaram o que você escutou. Elas não sabem qual é o seu chamado. Elas sabem do delas e talvez elas não estão nem fazendo o que elas têm que fazer. Mas quando você começa a fazer, essas pessoas começam a te criticar. Porque elas não entendem qual é a voz que te chamou. Elas não entendem qual é o seu chamado. E tá tudo certo, você não precisa ficar justificando nada para ninguém. Você não precisa ficar justificando, não. Não faz, Verdade. não faz sentido você ficar justificando as coisas para os outros, não. Você tem que saber o que faz sentido para você. Até falei na aula passada, né? Algumas pessoas justificando, justificando. Falei, não precisa justificar, gente. Não precisa justificar. Você não precisa me justificar. Não precisa abrir microfone e falar, desculpa, eu cheguei. Não, não precisa ficar justificando. Alguma coisa deve ter acontecido, eu vou entender. Ok. Mas é importante que você comece a avançar, que você comece a entender que às vezes você vai ficar sozinho. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Se você for caminhar sozinho. Por quê? O nosso segundo ponto aqui é solidão ou solitude. Todo propósito tem Oh, uma fase de deserto. Tem uma fase que você vai ter que passar ali para organizar, resolver os seus BOs. Você não pode carregar multidões, enquanto Deus trabalha sua estrutura interior, porque interior é seu. É o íntimo. Enquanto Deus está resolvendo aí, quando você está resolvendo seus BOs, é sozinho. Você não vai poder compartilhar com ninguém, você não vai ter ajuda de ninguém. É você e você, você vai ter que resolver. Então a solitude do chamado não é um castigo, é a oficina uau. divina. Entenda isso. Que se você está num momento difícil, se você está num momento onde as pessoas não estão mais ao seu redor, que você se sente sozinho, que você se sente sozinha, entenda que é um privilégio, porque é o momento da forja, é o momento da oficina, é o momento do trabalho, onde Deus está trabalhando a sua vida, moldando o seu caráter, e tem que ser sozinho, tá? Porque senão você vai ficar pedindo ajuda para os outros. Tem que ser sozinho, senão você vai ficar reclamando para os outros. Nossa, tá pesado, hein? Nossa, tá difícil hoje, hein? Nossa, Deus tá pegando pesado comigo. A gente faz isso. E às vezes você vai encontrar alguém que vai dar ouvido para você e vai começar a reclamar junto com você, e aí vocês vão ficar ali na mesma fase. E esse ponto é o momento sozinho. É o momento que você vai ter que passar sozinho, se virar sozinho, porque você vai ter que usar suas ferramentas, não é dos outros. Porque é muito fácil você ir lá pedir apoio. Mas esse momento é seu, é para você colocar as suas habilidades em jogo. Então, o nosso segundo ponto aqui é solidão e solitude. E aí vocês sabem a diferença, né? Entre solidão e solitude. Sabe ou não? Tem alguém que não sabe? Coloca aí. Coloca no chat aí, não sei. E daí eu vou explicar a diferença entre solidão e solitude. Se todo mundo sabe, a gente avança. Rapidão aí, para a gente não perder tempo. Se não sabe, já escreve. Não sei. Tem pelo menos uma pessoa que não sabe. Então, beleza. Solidão.
Solidão é quando você está sozinho, sozinha, e fica com medo e quer pessoas à sua volta e não consegue ficar sozinha. Você não consegue lidar bem com isso. As pessoas te deixaram, você não sabe resolver, não consegue resolver, precisa de alguém, está sentindo falta. É isso é solidão. Você começa a chorar, você começa a ficar triste, você começa a ficar depressivo. Isso é solidão. Solitude é quando você está sozinho ou está sozinha e está bem consigo mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo, porque por mais que esse momento não esteja ninguém ao meu lado, eu sei que eu tenho pessoas estratégicas que eu posso contar. E eu tô bem com esse momento. É um momento que eu gosto de ter um tempo para mim mesmo. Então é solitude. E no processo a gente vai passar por esses momentos, talvez de solidão, talvez de solitude, e a gente vai aprender a viver com isso. Mas a solitude do chamado não é um castigo. É a oficina de Deus trabalhando ali, ó, Uau, para que você possa se desenvolver e ficar mais forte ainda. E nós temos uau. um ponto, são as críticas, né? A crítica e a incompreensão. Cumprir a missão gera desconforto nos que vivem de aparência, tá? Pessoas alinhadas ao ego vão criticar quem vive pelo propósito. Então, quem está criticando você é porque ela está alinhada pelo ego, não pelo propósito. Porque quem está cumprindo o propósito não tem tempo de ficar criticando ninguém. Isso diz mais sobre elas do que sobre você. Se tem alguém falando de você, se tem alguém criticando você, é porque ela não está fazendo aquilo que ela precisava fazer. Ou melhor, vamos pegar uma palavra mais forte aqui, né? É porque ela não está cuidando da vida dela, está cuidando da sua. E ela talvez vai cuidar da sua se você deixar. Oi, meu amor, tudo bom? Ser criticado é Tudo parte bem, graças a Deus. do Você currículo falou de quem carrega destino. Ser criticado faz parte de quem está carregando o propósito. saudade de Faz você. parte. Vai acontecer. Você vai ser criticado. Em um momento ou outro, você vai ser criticado. Tá tudo certo. Se você não foi criticado ainda, se prepara, tá? Daqui a pouco você pode ser criticado também. Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, crítica e incompreensão. Quarto ponto, morte de si mesmo. O maior preço é abrir mão do próprio ego. Esse é o maior preço que a gente tem que pagar. Do que eu acho, do que arrotando um monte de coisa. Cumprir chamado é morrer para a vaidade, o orgulho, o desejo de controle. Nossa, é tão bom saber que você não tem o controle. É tão bom saber que você não pode controlar todas as coisas. Você se torna mais livre, sabendo que algumas coisas não estão sob o seu controle. E aquilo que está sob o seu controle, cabe a você. Antes de Deus te usar, ele precisa muitas vezes quebrar você. Quebrar você, sabe por quê? Para mostrar que você não é tudo que você pensa que você é. Para mostrar que você não faz tudo que você acha que você faz. Para mostrar que você é dependente e que muitas vezes você é forte, mas precisa de ajuda. E às vezes é ajuda das outras pessoas, às vezes é ajuda de Deus. E às vezes você vai ter que pedir essa ajuda, tá? Engolir o teu ego, que não gosta de pedir ajuda para ninguém, e falar assim: eu preciso de ajuda. E às vezes você vai ter que fazer isso. Sabe por quê? Porque faz parte do processo. Engolir a nossa vaidade, engolir o nosso ego e contar com os outros. Ah, Nil, mas agora há pouco você falou que ninguém vai vir para me ajudar. É, lá dentro no fundo do poço ninguém vai entrar. Você vai ter que sair sozinho, sabe por quê? E no fundo do poço você entrou lá. As suas escolhas, as suas atitudes te levaram para o fundo do poço. E só tem uma forma de você sair do fundo do poço, que é por cima, não por baixo, tá? E muitas vezes você quer sair do fundo do poço, mas está cavando mais ainda. E aí você não quer nem ouvir, né? Tem gente falando assim, ô, tem que subir, não é descer.
E aí você não quer ouvir ninguém. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Não se mete. Eu sei cuidar da minha vida sozinho. Eu não preciso aprender nada. Eu não preciso estudar. Eu não preciso de mentor. Eu não preciso de ninguém. Aí o que que você faz? Se afunda cada vez mais. E gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E cavando cada vez mais fundo. Acontece. Acontece toda vez, né? Chamado não é sobre você, é sobre quem virá depois de você. Quem virá depois de você? Nosso, pro- Esse é o ponto mais forte e mais esquecido. Saber que o chamado não é sobre nós. Saber que o chamado é sobre os outros. Vai impactar os outros. O seu chamado não termina em você. Ele é a ponte entre você e a outra pessoa. É entre você e aquilo que você precisa fazer. O chamado, ele é ponte, não é trono, não é para você descansar. Tudo que você faz hoje ecoa no futuro de alguém. Olha que interessante. As suas atitudes, as suas escolhas, o seu comportamento, tudo que você está fazendo hoje vai ecoar no futuro de alguém. Você já parou para pensar? Uau. Isso é forte? Eu costumo falar assim, ó, que todo movimento impacta alguém. O seu movimento impacta alguém, seja positivo ou negativamente. Qualquer movimento que você faça vai impactar alguém. Sabe aqueles filmes que mostram pessoas voltando no passado e as pessoas não podem mexer em nada, as pessoas não podem tirar nada do lugar, porque senão elas vão mudar o futuro? É mais ou menos isso que acontece com você hoje. O teu movimento vai impactar no futuro de alguém. Você vai ter que se preparar, porque você vai fazer e faz a diferença. Alguns são chamados para impactar multidões. Alguns são chamados para impactar uma pessoa. E essa pessoa vai fazer. E é isso que você precisa entender. Mas o seu movimento, ele vai impactar alguém. Tudo que você fizer hoje vai ecoar no futuro de alguém. Abraão não viu todas as promessas, mas as gerações que vieram depois dele colheram essas promessas. Quer ver outro cara? Martin Luther King. Ele não viu o resultado total da sua luta, né? Mas mudou o curso da história, porque ele decidiu se levantar, ele decidiu lutar. O próprio Jesus, entre aspas, morreu ali aos 33 anos, né? Ele ascendeu, mas a sua entrega ecoa hoje, mais de 2000 anos depois. Não é simplesmente uma religião, é um estilo de vida. Tem princípios, tem valores. Continuamos falando sobre ele e vamos continuar falando sobre ele, né? O chamado é o seu sim pessoal, que beneficia pessoas que você talvez nunca conheça. Talvez você não faz ideia das pessoas que você vai impactar. O propósito é pessoal, mas o impacto é coletivo, tá? O propósito, Uau. mas o que ele vai fazer lá na frente vai impactar muitas pessoas. Nil, então qual que é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Vamos lá. Muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque poucos permanecem fiéis quando o preço chega. Quando a coisa começa a apertar, vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Acho que todo mundo teve uma infância aí, teve um momento que, principalmente os homens, né? Época de escola e tal, teve uma briga, tinha amigos, e eu garanto que já deve ter acontecido com você. E no momento da coisa ficar feia, os amigos sumiram. Talvez no dia a dia, né? Talvez até hoje em dia isso acontece. Quando você mais precisa de alguém, você olha para o lado, você vê alguém. São poucos os que você vê ali. São poucos os que você pode contar. Mas tem um monte de gente falando assim: se precisar liga, se precisar chama. Às vezes você liga, às vezes você chama
Ah, não posso. Ah, não vou. Não é verdade? Você convida para um evento, não vai. Você convida para isso, não vai. Você convida para assistir uma aula, não vai. Você convida para... Não vai. Mas diz que está sempre disponível. Mas onde que está quando você precisa? Acontece. O escolhido não é o mais talentoso, mas é aquele que está disponível. E eu te pergunto, você está disponível hoje? Você está disponível? Chamado é convite. A escolha é decisão. Você só é escolhido quando decide pagar o preço, quando você passa por tudo que tem que passar. Por tudo. Quando você passa por todos os processos. Aí você se torna escolhido. Chamado é uma promessa. A escolha é uma resposta. Resposta de você permanecer. Resposta de você enfrentar. Resposta de você continuar no caminho. E aí eu preciso trazer isso daqui para você. Nosso último ponto aqui. O silêncio do céu também faz parte do chamado, tá? Preciso que você entenda isso. Às vezes, cumprir o propósito parece caminhar sem direção. Às vezes, vai parecer que você está perdido. Às vezes, você não vai saber, muitas vezes, se você está no caminho certo ou não, tá? Confia. Outra coisa, o silêncio não significa ausência, significa teste. Talvez você não consiga ouvir o direcionamento, talvez você não consiga ouvir a resposta de Deus, talvez você não consiga ouvir a voz de Deus nesse momento que você está sem direção, mas não significa ausência não, tá? Significa que ele está te testando. Se Deus confia o silêncio a alguém, se Deus confia o silêncio a você, é porque ele já confia a maturidade. Ele já sabe que você tem maturidade o suficiente para muitas vezes fazer as escolhas, para usar suas ferramentas, para usar os seus dons, para usar o seu talento. E no momento certo, ele vai voltar a se manifestar. No momento certo, ele vai voltar a falar com você. No momento certo, ele vai começar a te guiar. Mas talvez você só precise ir. Talvez ele já até falou para você ir. Talvez ele até te direcionou. E aí você está querendo mais resposta. Na verdade, você está querendo um diálogo. Você está querendo alguém para estar com você ali, direcionando o tempo todo. Ele já falou, ele já te deu a direção. Ele já te deu a instrução. Agora você precisa dar os passos. Porque os passos ele não vai dar por você. É você que vai ter que dar. É você que vai ter que avançar. Você que vai ter que chegar lá. Você vai ter que passar pela linha de chegada. O silêncio prepara você para andar por convicção e não por emoção. Às vezes, Ei, você não vai escutar a vozinha do GPS te direcionando, não, tá? Do GPS espiritual te direcionando. Porque a emoção pode estar muito alta. Às vezes você só precisa ir. Então, enquanto você espera a resposta, o céu observa as suas ações. Já falam. Chamado cumprido. Quando que o propósito se torna em legado? O chamado é a semente, o legado é o fruto. Só há legado quando alguém decide pagar o preço da obediência. A sua entrega de hoje é a inspiração de alguém amanhã. Cumprir o chamado é decidir ser o primeiro de uma geração, mesmo que isso custe mais para você do que as pessoas que vão vir depois. Sempre alguém vai ter que pagar um preço maior do que os outros. E eu quero que você reflita: o que de mim ainda resiste a pagar o preço para o meu chamado? Anota aí para você não esquecer isso aí. Eu vou mandar o PDF, tá? Quem foi convidado está aí. Depois a pessoa vai te mandar o PDF também, tá? Qual parte da minha missão eu tenho adiado porque dói? Tem gente que começa a sentir dor, começa a adiar. Começa a sentir dor e já para. Começa a sentir dor e não segue. Que legado quero deixar e qual preço estou disposto a pagar por ele? Ou será que você está disposto a pagar algum tipo de preço? E eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês. O preço que eu escolho pagar.
Vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai escrever 3 áreas da sua vida em que você precisa pagar o preço para viver o seu chamado. Pode ser renúncia, disciplina, coragem, posicionamento, não sei. Você que vai definir aí o que que é. Você vai escolher uma e decidir agir ainda essa semana. Você vai registrar no final o que que você perdeu, o que que você ganhou e o que que você descobriu sobre você ao pagar esse preço, tá? Essa tarefinha para você cumprir essa semana. Se não conseguir anotar, tira um print aí, fica mais fácil. Eu vou mandar o PDF também, vai ter a atividade, tá? Para a gente finalizar, chamado não é um presente para você guardar, é uma missão para você cumprir, tá? O mundo está cheio de gente talentosa, mas vazio de gente disposta a pagar um preço. Todos temos talento, mas pagar o preço e usar esses talentos é para poucos. Se você tiver coragem de morrer para o seu conforto, o propósito vai te ressuscitar para uma vida que vale a pena. Então entenda isso. E você pode